Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai dar início ao nosso debate aqui, né? Esse tema que é tão importante, que a gente escolheu esse mês. A realização desse evento, né, no caso, o debate, é feito pelo Reagro e pelo 3R, né? Uma parceria deles. E hoje, desse tema de mercado, nós convidamos o Guilherme Moria e o Guilherme Ferreira. Gostaria de agradecer vocês terem aceitado esse convite. E vamos abordar em como que o mercado está avaliando essa safra 2021, né? São tantos fatores que influenciam nisso e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E também teremos uma participação especial do nosso consultor da equipe gestão de café, consultor Fábio Santos, de gestão econômica e financeira, que vai estar participando aqui com a gente também, para a gente fazer uma discussão bem bacana desse tema que é tão importante. Então, primeiro, eu vou convidar o Guilherme Ferreira para fazer a sua apresentação. A ideia vai ser 10 minutos de apresentação do Guilherme Ferreira, da Stone, e 10 minutos de apresentação do Guilherme Moria, da Rabobank, e depois a gente vai abrir para as discussões. Vocês podem mandar todas as perguntas que vocês tiverem nessa caixinha que fica na parte inferior, que chama QIA. É só clicar nela, pôr a pergunta e enviar para a gente. E agora eu vou descompartilhar a tela e passo a palavra para o Guilherme. Pode ficar à vontade, Guilherme. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, pessoal. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Estão vendo? Tudo bem? Sim. Perfeito. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. 10 minutos é muito pouco tempo para a gente estar falando de um assunto que tem vários fatores, vários intempéries no mercado que influenciam, impactam nos preços e também na reação do movimento de massas, né, o movimento do mercado. Eu vou pôr alguns gráficos aqui, na verdade, que eu trouxe, mais para contextualizar aí, no final a gente ter um debate mais dinâmico, né? Então, vou passar um pouquinho rápido, na verdade, porque são... Deixa eu só ver aqui, acho que não está passando o slide. Bom, deixa eu ver aqui. Perfeito. É só para a gente ter um pouco de informação que faça um pouco de sentido de onde está o mercado, por que ele está aqui, o que está acontecendo, uma safra tão grande, preços tão bons nesse momento, né? E o que a gente pode esperar também para a safra 22, o que aconteceu com um pouquinho do clima também, o que aconteceu aí que impactou nessa perspectiva de uma safra um pouco abaixo da expectativa aí para esse ano, né? Aqui eu trouxe, na verdade, um gráfico aí mostrando a evolução dos preços do café Conilon e do café arábica nas bolsas, né? Nesse último, desde de janeiro 19 até agora, fevereiro 2021. É mais um gráfico aí mostrando como que se comportou os preços de café na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres. Nesse gráfico aqui, a gente já tem um pouco mais de informação com relação aos preços em reais, né? Que é o que de fato impacta na formação aqui pro produtor, né? O que mais interessa para o produtor é esses preços em reais. A gente pode notar uma evolução nos preços aí do dólar, né? Vindos ali de janeiro 19 para os números que a gente tem trabalhado aí agora nesse final de março aí um pouco mais elevados, acima dos 5,50. E a gente vê a evolução dos preços em reais por saca juntamente com esse gráfico. Então, o que acontece? De fato, o efeito dólar que a gente viu evoluir muito grande com a pandemia, nesses períodos muito turbulentos, que a gente tem problemas políticos no Brasil, a gente teve o risco Trump também, que trouxe um certo estresse para o mercado antes das eleições americanas. Então, assim, a gente teve muitos fatores negativos que desvalorizaram de fato as moedas dos emergentes e também o real, e com isso a gente acabou tendo um preço em reais um pouco mais favorável para o produtor de café.
Aqui eu trouxe o estoque de café certificado nos Estados Unidos, né? Ou seja, os canudos de Nova York, na verdade. A evolução deles nos últimos 3 anos e o começo desse ano. É interessante a gente dar uma olhada nesses níveis da linha laranjada. Com relação ao ano passado, a gente teve uma queda significativa no número de cafés certificados na Bolsa de Nova York e voltou a evoluir depois da safra brasileira. A queda se justifica pelo seguinte: os prêmios pagos nos cafés que estavam sendo certificados até então na Bolsa de Nova York, que eram os cafés hondurenhos, esses de fato tinham um prêmio para ser pago fora da Bolsa. Então, o que aconteceu? 2 fatores. Não fazia sentido o produtor dos Centrais e da Colômbia entregarem café leve ou bolsa ou um prêmio um pouco menor, mais 2, mais 3, se eles conseguiam vender um café em Nova York a preços café no mercado americano a preços de Nova York mais 40, mais 30. Então, o que aconteceu? Não fazia mais sentido se canudar certificar esses cafés e entrar com eles na bolsa. E de contrapartida, também não fazia sentido para o torrador pagar um prêmio para cafés hondurenhos e para cafés dos Centrais e da Colômbia, sendo que eles conseguiam comprar esse café e receber esse café da bolsa a leve ou bolsa. Então a gente começou a ter um declínio dos estoques de café certificado na bolsa em maio, abril, mais ou menos nessa época do ano passado, a gente começou a ter um declínio desses estoques e eles chegaram a níveis ali próximo de 1.100.000 sacas em certificado. Posteriormente a isso, e em contrapartida, nós tivemos uma evolução dos preços em reais no Brasil. Essa evolução dada devido à evolução do dólar acabou trazendo uma disparidade nos diferenciais, ou seja, vamos dar exemplos assim bem simples. Se a gente pega um café em reais hoje, ele está evoluindo aí para em torno de 800, 850 reais. A gente tem um diferencial trabalhado para esse café bem aberto. A gente está com os diferenciais no mercado um pouco elevados, ou seja, a gente estava trabalhando no passado com os diferenciais médios históricos de bolsa em menos 12, menos 13, chegamos a trabalhar até em menos 8 de um café canudo BMF para um café Nova York, e hoje a gente chegou a trabalhar com os preços elevando em reais, ou seja, o dólar valorizando bastante e o mercado se sustentando, a gente chegou a trabalhar com esses níveis em Nova York menos 25, menos 26. Então, essa diferença de diferenciais ocasionou-se no exportador começar a fazer conta se fazia ou não sentido, mesmo com deságio de 6 cents por libra-peso, entregar café na Bolsa de Nova York. E essa conta acabou sendo bem sucedida, tanto é que a gente pode ver nas evoluções dos estoques de cafés certificados por origem na Bolsa de Nova York. A gente tem o Brasil hoje, que está com o maior fluxo de cafés canudados na Bolsa lá fora, 871 mil sacas, 48%, né, do café que a gente tem certificado na Bolsa de Nova York é um café brasileiro. E a gente tem Honduras aí com 772 mil sacas, 42%. Ou seja, a evolução do Brasil na participação no mercado americano foi em função, no certificado na Bolsa de Nova York, foi muito em função dessa disparidade de prêmios que a gente teve com a evolução dos preços em reais. Ou seja, o produtor estava vendendo café a níveis muito bem, por sinal, acima dos seus preços de custo, e isso aí, mas o café continuou subindo, o dólar continuou se mantendo em níveis mais altos, e isso aí não acompanhou a evolução dos diferenciais pagos, e esses diferenciais foram abrindo, ao ponto de fazer sentido para o exportador comprar um café do produtor em diferenciais abertos e fazer a conta para preparar esse café e entregar na Bolsa de Nova York. Aqui a gente tem a evolução dos certificados de Londres, tá? Uma evolução dos últimos 3 anos. A gente pode ver que está tocando. Esse ano está bem, está tocando em linha aí com o ano de 2020.
Aqui a gente já tem outro ponto, que é o estoque do GCA, o Green Coffee Association, ou seja, os estoques de café verde nos Estados Unidos. A gente está aí vendo a média, a gente tem 2016, 17, 18, 19, 20 e 21. Né? A gente pode ver que a gente teve uma evolução no crescimento dos estoques ali em julho para esse último ano, e depois uma queda muito forte. Ou seja, o que significa isso? Aparentemente mostra que estamos tendo uma evolução do consumo americano. Então, a gente teve um problema com pandemia, teve uma restrição, fechamento de cafeterias, fechamento de hotéis, diminuição na viagem de turismo mundo afora, e a gente viu aí uma evolução de queda de estoque verde nos Estados Unidos. Pode-se dar a volta do consumo em casa, a gente pode ter aí um consumo mais elevado dentro de casa, isso aí, ou seja, o pessoal voltando a tomar café mais em casa, e em casa se faz muito café e desperdiça muito, então talvez o desperdício seja um grande fator que impactou um pouco nessa redução aí do Green Coffee. Aqui a gente tem as evoluções da exportação brasileira, né, a gente batendo recordes aí após essa safra recorde, né, faz um pouco de sentido a gente ver um pouco de evolução maior aí na questão de exportação brasileira. A gente teve alguns gargalos ali em meados de maio, junho e julho, que devido à falta de containers, que acabou limitando um pouco a exportação, mas a gente pode ver uma evolução muito boa após a colheita dessa safra de 2020, que foi maravilhosa. Aqui nós temos a evolução das exportações da Colômbia. A gente está tendo aí, se mantendo um pouco dentro dos níveis já de expectativas, dentro do esperado. A gente teve um pouco de atraso também na Colômbia. A gente tem alguma coisa nos centrais também com relação a estoques. O pessoal fala muito que tem muito café nos centrais. É que, na verdade, os cafés estão retidos nos portos por falta de containers para exportação. Então, assim, não, a produção lá esse ano estima-se de uma quebra de 15% a 20%, mas muito se vê em falar dos estoques que estão nos portos, e esses estoques, na verdade, são gargalos de falta de containers para exportação. Aqui a gente tem a evolução da importação do café nos Estados Unidos. De fato, a gente teve uma redução aí no ano de 2020 na importação, no finalzinho ali em agosto, mas acabou voltando aí para sua normalidade agora. A gente está vendo a média dos 3 anos, está um pouquinho abaixo da média dos 3 anos, mas o ano passado a gente terminou aí com 10,3% aí de queda nas importações de café nos Estados Unidos. Muito se dá à pandemia, né? Agora, falando um pouco de consumo, a gente tem aqui o consumo brasileiro, segundo a BIC, aí de 21,2 milhões de sacas em 2020, um aumento aí de 1,34%. O consumo per capita de 5,96 quilos aí por habitante. O que eu queria mostrar aqui, o mais interessante, na minha opinião, é que a gente tem uma evolução tão boa, um consumo tão bom para o Brasil, e que é um país produtor, e o que se tem que trabalhar muito, na verdade, é a questão do consumo nos países produtores, com exceção do Brasil, que já faz esse trabalho muito bem. A gente pode observar aqui como que se comporta a produção versus população e o consumo de café por exemplo, por habitante. A gente vê aqui que o México tem uma produção de 3,9 milhões de sacas, tem uma população de 135 milhões e consome 2 milhões de sacas. Colômbia 1,6 com a produção de 14 milhões. Peru, Guatemala, Honduras nem se fala, é uma coisa bem mínima. A gente vê o Vietnã, a questão do Robusta, uma produção de 30 milhões de sacas, tem 100 milhões de habitantes e consome 1,5 milhões. A Indonésia, com 10 milhões de sacas, com uma população de 265 milhões de pessoas e consome 4 milhões de sacas. Então, assim, a questão a correlação de consumo em países produtores versus a população e a produção é muito inferior perante ao Brasil.
eu acho que a gente tem que ter um trabalho mais forte, mais quisto no mercado com relação ao consumo desses países produtores, aumentar o consumo desses países produtores que não tem uma evolução há anos. Então, acho que isso aí é fundamental. Acho que muito se briga, a gente conversa com o nosso time da Colômbia, enfim, muito se briga que o preço está ruim, que tem que melhorar, que as coisas não estão boas. A gente vê muito pessoal da Colômbia, o produtor da Colômbia chorar muito com relação a preços, mas na verdade eles não fazem o dever de casa como o brasileiro faz, né? A gente nenhum outro país produtor faz o dever de casa como o brasileiro faz, que é investir muito no consumo, na produção e no consumo. Lá eles investem na produção e reclamam do consumo, mas não ajudam no consumo interno. Acho que isso aí deveria mudar um pouco. Aqui, falando já um pouco da safra, das perspectivas para a safra 2021, a gente pode observar aí os índices pluviométricos. Eu coloquei aqui Cerrado, Sul de Minas e Zona da Mata. Os índices pluviométricos aí nos períodos mais cruciais de evolução da florada, né? A gente pode observar aí que agosto, aqui no Cerrado, comparado com o ano de 2020, 2019 choveu muito mais. Se a gente for olhar o setembro, choveu muito mais em 2020, isso choveu um pouco mais em 2020, mas a gente tem um detalhe, essas chuvas foram muito pontuais e foi muita chuva em pouco tempo. Ou seja, final de setembro a gente teve um pouco de chuva, teve uma chuva muito concentrada em poucos dias. Isso aí acabou impactando bastante na questão da florada. Outubro da mesma forma. E aí a gente já começou um novembro um pouco mais ameno, mas a gente teve um problema crucial para a produção desse ano, que seria as chuvas primordiais, ou seja, choveu um pouquinho em agosto, que não está nem aparecendo no gráfico ali, abriu uma florada, a primeira florada, a gente ficou até o final de setembro sem chuva. Voltou a chover em setembro, no finalzinho de setembro abriu outra florada e a gente teve até o final de outubro sem chuva. Isso aí acabou tendo um aborto um pouco mais considerado. Devido a uma safra muito grande, já era de se esperar uma safra menor esse ano. A bianualidade é natural no café. Mas, com esses problemas climáticos, isso aí acabou afetando um pouco mais a questão da produção desse ano. Aqui tem um gráfico da precipitação no Cerrado. A gente tem aqui no sul de Minas. Vou pausar um pouco, depois eu vou mandar a apresentação para todos inscritos, mas a gente pode observar também que a evolução aparentemente não mostra que a gente teve algum problema climático com relação aos índices pluviométricos, mas o problema foi quantos dias ficaram chovendo para poder fazer esses níveis de chuva que a gente está observando. A gente pegou ali um setembro, 2, 3 dias, fez esse volume todo. Pegamos ali outubro, 2, 3 dias, acabou fazendo esse volume todo. Aqui as matas de Minas, um pouco inferior em agosto, um pouco inferior em setembro, mas, repito, as chuvas foram muito concentradas em poucos dias, né? Aqui eu trouxe a estimativa brasileira para a safra 21-22. A gente tem aqui a evolução de todos os órgãos que têm feito pesquisa e da Campro, de fato, para olhar qual que é a produção. A gente vê uma evolução muito boa no café robusta comparado com os anos anteriores, e uma quebra significativa comparado com a arábica, né? Então, assim, acho que, não sei se eu falei 10 minutos ou foi muito rápido, mas eu acho que era isso que eu tinha para passar para a gente poder abrir aí o debate depois que o Guilherme acabar a sua apresentação. Isso aí. Obrigada, Guilherme. A gente vai dar início à apresentação do Guilherme Moria por enquanto, e aí depois a gente já entra com as perguntas. Pessoal, podem continuar mandando as perguntas. Aqui é só clicar na caixinha aqui embaixo que chama QIA, clicar nela e enviar, colocar a pergunta e enviar para a gente. Pode ficar à vontade, Guilherme. Bom, obrigado, Larissa. Primeiro, também parabenizar a apresentação do Guilherme. Eu acho que foi cirúrgico em alguns pontos aqui, que não tem como a gente não abordar nesse debate, nesse bate-papo aqui com vocês, né? Eu vou aqui compartilhar a minha apresentação e já vou até colocar em modo de apresentação aqui.
Larissa, já está conseguindo visualizar? Tá sim, tá certinho. Bacana. Bom, primeiramente desejar boa noite a todos, agradecer pelo convite da Reagro, junto com a Larissa, né? É sempre importante a gente ter essas oportunidades de compartilhar um pouco o nosso conhecimento. O Rabobank, para quem não sabe, a gente é um banco aqui de origem holandesa, com mais de 100 anos de história. Estamos há 30 anos no Brasil, oferecendo soluções financeiras para toda a cadeia agro, né? E um dos pilares que a gente tem no Rabobank é exatamente essa questão do conhecimento, e aqui trazendo um pouco, né, do que eu vou apresentar, do que a gente vai apresentar para vocês aqui, é um pouco do consolidado aqui dessa nossa rede global de especialistas locais, né? Então, um pouquinho do que a gente vai compartilhar desse conhecimento, em parte faz parte dessa rede global. E agora, indo para o que interessa um pouco mais, falar um pouquinho sobre o mercado de café. Aqui eu trouxe para vocês igual meu xará apresentou, um pouco sobre a evolução dos preços do café, mas eu também, em minhas reuniões, em minhas conversas com muitos clientes do banco, eles também vêm fazendo algumas analogias com outras commodities, né? E aqui eu quis trazer para vocês no gráfico da esquerda algumas commodities, um índice da Bloomberg, né, que é esse Bicomag, que ele reflete um pouco sobre a média ponderada aí de 6 commodities, né? E também eu trouxe o petróleo e o câmbio aqui e resolvi fazer uma análise de base 100, né, conforme vocês podem ver aqui, exatamente para deixar todo mundo na mesma página, como que os preços se comportaram a partir do dia 18 de março, né, que é mais ou menos que a gente considera o começo mesmo, a propagação mesmo da pandemia do coronavírus, né. E a gente pode ver que boa parte das commodities, né, o açúcar, principalmente a soja, né, deram um belo salto até de 2020, né, final de 2020 até agora. E o café também ele participou dessa alta aqui, né, como vocês podem ver, ele saiu de uma base 100 e hoje deu uma senhora despencada hoje no mercado, né, mas subiu mesmo assim cerca de 13,5%. E o petróleo aqui, como a gente está vendo, está até errado um pouco essa informação, não é 259, é beirando 300, então ele deu um belo salto. Mas eu acho que o grande ponto aqui é por que boa parte das commodities aparentemente deram um belo salto, né? E o café, ok, subiu, mas subiu menos, né? E o gráfico da direita, que eu queria até mostrar para vocês, é que realmente, né, embora o café tenha subido menos, né, 13% ano contra ano, né, março do ano passado contra essa depreciação do real que a gente vive hoje em dia, né, essa grande apreciação do dólar contra a nossa moeda, ele realmente vem favorecendo as cotações de café em moeda local, né, que hoje, se a gente for analisar o preço de agora contra março de 2020, a gente tem uma alta aí de quase 32%, níveis recordes aí, se a gente for comparar com a história aí das cotações de café. Então, apesar dessa subida menor, o preço do café em reais, ele continua sendo atrativo, né? E aí eu queria mostrar um pouco por que a gente acha que o preço do café, mesmo que subindo menos, e aí a gente vai entrar nesse mérito depois, mas por que eles reagiram, né? Especialmente meados do ano passado até agora, né? E eu acho que o primeiro ponto, e o Guilherme, o meu xará também elucidou bem, é uma questão de oferta menor. E aí a gente dá um destaque bem maior para o Brasil, né? Então, acho que o primeiro ponto é que, após uma super safra, né, e aí para onde você olhar, o USDA, a própria StoneX, Rabobank, apontavam aí a safra 2021, aquela que a gente colheu no passado, uma safra recorde, espetacular, especialmente para a arábica, e esse ano as perspectivas são um pouco diferentes, né? Então, o Guilherme pontuou um pouco sobre as precipitações, inclusive a nossa visão é que realmente até novembro choveu muito pouco nas regiões produtoras de café, e aí meados de novembro e dezembro deu uma chuva boa, mas depois, um janeiro e fevereiro um pouco mais irregular, a gente pode dizer assim. E hoje a gente diz que a gente sai de uma super safra, né, que foi 2021, por uma grande dúvida de produção de arábica. E aí, para onde a gente olha, mais ou menos, as estimativas elas oscilam aí entre 32 a 37 milhões de sacas por arábica. E aí, o Conilon meio que um consenso que vai ser uma boa safra, né? Então, o primeiro ponto é essa grande quebra aí que a gente está observando aí para o café arábica no Brasil.
mas também o setor do café ele não vive somente em torno do Brasil, né? Então a gente pode ver que Vietnã, que é para a safra 2021 também foi estimado uma quebra, e a gente pode ver que esses números são refletidos aí nos números de exportação. Então, se a gente pega o último número de exportação de fevereiro, né, o Vietnã exportou 3% mais ou menos menos em relação a fevereiro de 2020. Se a gente for um pouquinho mais para cima aqui do Brasil, Honduras, também a situação não está muito favorável, né? Então, teve essas questões das exportações menores, e paralelo a essa questão da oferta menor, a gente tem também uma expectativa de recuperação na demanda, né? Após um ano de 2020 conturbado, e o Guilherme pontuou bem essas situações, né, do fechamento de lockdown, fechamento do comércio, e a gente também tem o entendimento que a safra 19 e 20, né, que realmente basicamente se refere ao ano de 2020, a gente teve uma queda, porém esse ano e o próximo ano safra a gente tem uma expectativa positiva de recuperação na demanda, né? Então, principalmente por conta dos países desenvolvidos, os principais consumidores de café são países ricos, isso é importante a gente pontuar, e eles tendem a se recuperar mais rápido, e também por conta da ampliação dos programas de vacinação, e aí a gente tem um foco bem grande nos Estados Unidos e Reino Unido, né? E aí, diante desse cenário, realmente, a gente sai de um cenário 2021, principalmente em virtude da super safra brasileira, de um cenário de superávit global, né? Ou seja, a produção superando o consumo, e aí para um 21, 22, e aí muito bem direcionado em cima da menor produção do Brasil, a quebra de safra no Brasil, para um déficit. Então, realmente, existem muitos fundamentos para o preço do café ele ter dado uma animada. E aí eu entro no segundo ponto, né, do por que o preço do café não subiu tanto assim. Desculpa, acho que saí aqui do modo de apresentação. Aqui, beleza. E aí acho que o primeiro ponto, né, por que o preço não estourou igual uma soja, não foi tão bem como o açúcar, né? Eu acho que o primeiro ponto, a gente pode focar um pouco no Brasil, né? Como a gente falou, o Brasil produziu muito café. Desde 2020, a gente vem observando que as exportações brasileiras vêm batendo recorde, isso já foi comentado aqui. Outro ponto que já foi comentado aqui também é essa questão do Brasil participar mais dos estoques certificados de Nova York, né? Então, não somente, aqui até trouxe um gráfico desde 2013 que o Brasil realmente começou a poder colocar café em Nova York, né? Mas todo o histórico, se a gente for ver aqui a linha laranja, é o Brasil, e somente de novembro para cá que o Brasil começou a conseguir colocar café nos estoques certificados de Nova York. O Guilherme pontuou alguns fatos também bem interessantes do porquê que isso aconteceu, mas é claro que nada disso teria acontecido se o Brasil não tivesse produzido uma grande safra e de excelente qualidade, uma vez que somente cafés de suaves, né, conhecidos como os hondurenhos mesmo, como a gente já foi colocar, que são colocados lá. Então, a gente pode ver que o Brasil realmente ainda tem um grande estoque de café para fornecer no mercado, pelo menos nesse primeiro semestre aí que vem, né? Então, isso, querendo ou não, acaba colocando um pouco mais de pressão nos preços de café. E eu acho que o segundo ponto, que é o que vem realmente preocupando muito o setor de café, é essa questão da pandemia, né? Todo mundo estava esperando que as vacinações, principalmente nas regiões desenvolvidas, fossem se acelerar, as restrições iriam diminuir. No entanto, não é isso que a gente vem observando, né? Mesmo os Estados Unidos e Reino Unido, nas suas reaberturas de comércio, eles vêm fazendo a passos lentos, com muito cuidado, e aí, de novo, entra a questão da vacinação. E eu trouxe aqui até algumas manchetes, de ontem, inclusive, né, que eu consegui caçar ontem no Valor Econômico, e aí fala exatamente, vacinação lenta assombra a Europa. Casos de Covid-19 na Ásia atingem recordes com vírus superando campanhas de vacinação. Então, todos esses fatores, não que a gente mude a nossa perspectiva de demanda, nada disso, ainda não é o caso, mas querendo ou não, põe uma pressão menor na demanda, né, nesse primeiro semestre e acaba colocando esperanças aí num reaquecimento da demanda no segundo semestre. Então, é um pouco do que a gente está enxergando aqui e é o que está acaba limitando um pouco mais essa reação dos preços, né?
E indo para o próximo slide, até porque eu não quero alongar, até para a gente abrir espaço para um debate, para as perguntas, eu acho que aqui vem alguns pontos, né, dado que a gente comentou aqui ao longo desses slides, que eu falo que é importante o produtor ele estar atento a esses pontos, né? Então, o primeiro fator, eu trago aqui nesse gráfico aqui da esquerda superior, ferramentas financeiras para garantir a rentabilidade, né? No caso, o hedge. A gente fez um estudo ano passado, levando em consideração 11 safras, né? E aí o produtor de café comercializando, né, uma safra para frente, 2 e 3 safras, comparando com a venda spot, aí, que no caso é as vendas tradicionais. E aqui, nesse caso, a gente coloca a importância do produtor não achar que o mercado, ele é vítima do mercado, que ele não tem o que fazer, que o mercado, às vezes, está controlando, está manipulando, mas que ele use o mercado a favor dele. E, nesse caso, usar o mercado a favor dele é exatamente entrar nele e começar a fazer as posições de hedge. Não à toa, pouco tempo atrás, a gente viu que o preço do café em Nova York bateu quase $1,40, uma excelente oportunidade para o produtor fixar preços, né? Principalmente levando em consideração esse câmbio que a gente está vendo hoje, né? Do real versus o dólar. E aqui é exatamente um exemplo aqui de 11 safras, se a gente pode colocar, o produtor perderia apenas 2 anos. Em todos os outros anos, ele teria feito ótimos negócios se tivesse travado preços futuros, tanto um ano para frente, como 2 ou 3. Né? E aí entra essa questão da política de comercialização que a gente enfatiza tanto. Né? O segundo fator que a gente gostaria de colocar aqui é que nem tudo são flores. Né? No final, a gente está vendo o preço de café entre R$700 e R$800 ao longo dos últimos meses, porém, a gente fala de hedge bastante, mas também o produtor prestar muita atenção que os custos de produção também subiram, em especial agora nesses últimos 2 meses, assim, e aqui eu trago uma análise do nosso time de insumos sobre a relação de troca, né? Então, a gente, se for comparar março contra março, né, de 2020 contra o agora, para você comprar um formulado de 25,20, a gente estima que seriam necessários aí mais ou menos 3,3 sacas de café, ao preço de hoje, hein? Em relação ao ano passado, que você precisaria ali em torno de 2,6. Então, esse fator aí é um ponto de atenção que eu coloco, porque exatamente o preço do café valorizou, bacana para todo mundo, mas o produtor ele tem que ter muito esse controle rigoroso para saber se realmente se os custos que ele está fazendo, eles estão adequados aos preços de venda. Né? Então, é um ponto de atenção que eu coloco, porque os preços também subiram nos últimos meses. Outro fator aqui que eu coloco como principal destaque é a volatilidade no mercado. Inclusive, a gente vem observando isso em especial, principalmente de 2019 para cá, a facilidade com que o café ele sai de 90 centavos em Nova York, bate 1,20, a facilidade que a gente viu, ele bateu 1,40 algumas semanas atrás, e agora a gente está quase beirando 1,20 de novo. Então, a volatilidade é outro fator que o cafeicultor ele vai ter que passar a conviver, e aí eu dou uma atenção especial para o aumento da participação dos fundos não comerciais, né? O café, como a gente falou, é um ativo altamente volátil, muito bom para quem não é do setor entrar e investir. E eu coloco aqui esse especialmente agora, né, do aumento dessas posições dos fundos não comerciais, por conta da conjuntura da economia. Então, a gente está vendo que os bounds de países desenvolvidos eles estão beirando a 0,5, 1,5, muito pouco, né, do que eles costumavam pagar antes, e os investimentos desses fundos não comerciais acabam migrando também para ativos reais. E aí, ativos reais eu falo de commodities. E aí, um grande exemplo aqui que eu dou é do café aqui, que em 2017, 18, 19, os fundos tinham uma posição vendida, né? Aqui a gente pode ver que está abaixo de 0, e hoje em dia eles estão novamente comprados, né? Então, volatilidade é o novo modus operandi aí do mercado de café. E por último aqui, não teria como eu não comentar sobre o câmbio. Então, o câmbio realmente, a gente viu que, principalmente desde março do ano passado, né, com o início da pandemia, o câmbio ele deu uma bela depreciada. Isso, por um lado, favorece bastante as negociações, os preços de café em reais. Por outro lado, requer mais atenção, principalmente com relação aos custos. Né? Então, esse daqui é um outro ponto que eu gosto de levantar bastante, porque ele acaba impactando na receita em reais, a diferença de bases para quem faz
alguma política de hedge em Nova York, né? Então, também acarreta em aumento de custos, né? E aí com foco especial em insumos, que boa parte é importado. Então, o câmbio também é um outro fator que o produtor tem que estar atento nos próximos meses, aí no futuro próximo. E com isso, Larissa e pessoal, eu encerro minha participação aqui. Eu acho que era mais esses fatos que eu queria colocar para colocar um pano de fundo aí para o nosso debate, para as nossas perguntas. Obrigado, gente. Muito obrigada, Guilherme. A gente já vai dar início ao debate daqui a alguns minutos. Podem continuar mandando ali na caixinha QIA. Enquanto o pessoal vai mandando as perguntas e aí vocês vão dando uma respirada aí, eu só vou apresentar aqui o Grupo Reagro e o Marcos vai falar também. E nós já damos início ao debate que vai ter a participação aí do Guilherme Mori, Guilherme Ferreira e do Fábio Santos. Então, pessoal, aqui é só para colocar a gente à disposição, não são todos que às vezes conhecem todas as empresas do Reagro, né? Hoje o Grupo Reagro, ele tem a consultoria, que está desde 2002, o Reagro Ensino, o Ideagri, que é um software que está desde 2008, o 3R Lab, desde 2013, o Reagro Pesquisa, desde 2017, e a Biomip. Então, essas são as empresas do Grupo Reagro. E vou passar aqui para vocês, só para quem tiver interesse, esses são os cursos nossos que estão para começar, dentro desse ano ainda. Vou mandar o telefone da Ludmila aqui no chat para vocês. Nós temos uma pós-graduação em gestão do agronegócio, com início em 27 de julho de 2021. Nosso curso de gestão na cafeicultura online, para abril agora, e gestão na cafeicultura presencial para a turma de Varginha, para começar em abril também. E o curso de pós-colheita do café para início em 17 de agosto. Quem tiver interesse, eu vou deixar o contato da Ludmila, é só entrar em contato com ela e a gente está à disposição. E agora eu queria chamar o Marcos só para conversar com vocês uns minutinhos, antes da gente dar início ao debate, e podem continuar mandando as perguntas lá, na caixinha QIA. Pode ficar à vontade, Marcos. Boa noite, pessoal. Obrigado, Larissa. Parabéns aos palestrantes, aos dois Guilherme. Trouxe muito conteúdo para a gente. Falando um pouco do 3R Lab, o 3R Lab é um laboratório do Grupo Reagro. Hoje eu trago uma novidade, já estamos com mais uma unidade em Goiânia, já inauguramos nossa unidade em Goiânia, hoje estamos com a sede em Goiânia, Lavras e Chapecó, no sul. Sabemos que agora o início começa a fazer bastante análise de solo, tecido vegetal, e nada melhor que fazer num laboratório que possui hoje todos os selos do Brasil, que dá garantia de compromisso e agilidade. Hoje no laboratório nós fazemos análise de silagem, solos, minerais, rações, feno, pré-secado, água, folha, cama de composto, fertilizantes, calcário e gesso. Beleza, pessoal? Vou deixar meu contato aí, quem precisar, eu vou ficar de plantão. A qualquer dúvida a respeito do laboratório, é só chamar pelo WhatsApp no 359-9964-2392. Muito obrigado, pessoal, e parabéns pelas palestras. Obrigado, Marcos. Se você quiser enviar o telefone no chat também, que aí fica fácil para o pessoal acessar. Então, a gente vai dar início, né, à nossa conversa aqui. Como já disse, a gente está aqui com o Guilherme Mori, o Guilherme Ferreira e o Fábio Santos, que é o nosso consultor de gestão. Se quiser se apresentar também, Fábio, que os meninos já se apresentaram aqui, para a gente iniciar a nossa conversa. Beleza, Larissa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio, eu sou consultor da equipe Reagro. Hoje atuo praticamente 100% do meu tempo na consultoria em gestão estratégica, financeiras de fazendas aí, produtoras de café e cereais. Assim, é um grande prazer participar, né? Como ouvinte dessa conversa, eu queria parabenizar mesmo os dois Guilhermes pelo conteúdo excelente, brilhante. Acho que trouxe muita informações coerentes com o que a gente vive, né? O produtor está vivendo, está enxergando mesmo, né? E eu acho que cada dia que passa a gente vive um momento dessa profissionalização, né, dos produtores, os produtores cada vez mais utilizando ferramentas aí de estratégias, de vendas, igual o Guilherme mostrou para a gente. Então, é muito bacana viver esse momento e ter esses momentos de discussão sobre o mercado, né? Acho que foram muitos dados, muitas informações muito relevantes.
O cenário que a gente enxerga, né, o cenário de uma previsão de uma safra menor, né, de uma quebra de safra, que realmente nós estamos vendo isso no dia a dia, e o preço relativamente num patamar interessante. Eu queria fazer uma pergunta para os dois Guilhermes, né, que eu fiquei pensando o que eu vou perguntar, né, de tanto conteúdo, tanta coisa bacana que eles falaram, e aí eu vou para a máxima lá do produtor do dia a dia, que é uma famosa frase, né, e conversa que a gente tem, que o Guilherme citou isso, né? Nós estamos vendo os custos aumentarem, sem dúvida nenhuma, principalmente o preço de adubo, quem está começando as cotações aí está levando susto mesmo, né? E aí a gente fala, mas o custo aumenta, a cotação chega lá na frente, ela cai e o custo não volta, né? O custo mantém alto, né? E aí podemos perder margem lá na frente. Principalmente pensando que esse valor hoje em reais, ele está muito escorado na questão do câmbio, né? E a gente enxerga, pelo menos alguns relatórios aí, mostrando que o dólar pode reduzir ou não. Na visão de vocês, os custos sobem para ficar e nós temos esse risco baseado no nosso preço estar mais alavancado somente em função do dólar? Somente não, né? Mas como um grande fator aí aumentando os preços? Pode começar, Xará. Posso? Não, bacana. Não, então, Fábio, até agradecer a pergunta, é muito interessante, porque é um movimento que a gente vem observando até principalmente nos últimos 2 meses, vamos colocar assim, né? E eu acho que, como você mesmo pontuou, realmente a questão cambial, ela acaba sendo predominante quando a gente vai analisar esse setor de insumos, né? E aí até com foco agora, você comentou do fertilizante, que o produtor até toma um susto, e realmente o câmbio, não falar do câmbio também não faz sentido, também tem esse fator do câmbio, mas também tem a questão dos fundamentos, né? Então, a gente pode observar que nos últimos meses, eu usei na relação de troca ali um formulado que o cafeicultor está bem acostumado, que é o 25-20. Então, a gente pode observar que, assim, nos últimos meses, o preço de nitrogenados e fosfatados, eles subiram bastante mesmo. Então, muito por conta de uma demanda maior, acabou acontecendo esses fatores aí, e também o KCl, né, o cloreto, ele acabou também acompanhando, mas não nos mesmos patamares que a gente viu do nitrogênio e do fósforo, e principalmente no ano de baixa, né, eu acho que o produtor, ele até dá uma preferência maior pelos adubos de nitrogênio em detrimento ao cloreto, porque vai produzir menos, em teoria o fruto demanda mais cloreto, enfim, partes mais fisiológicas, né? Então, acabou sentindo um pouco mais esses últimos 2 meses em especial, né? Que subiu, teve essa guinada aí do preço dos nitrogenados e fosfatados no mercado internacional, e paralelo a isso a gente vive essa loucura com o câmbio, né, Fábio? Eu acho que mais para frente, se a gente for analisar e até em conversa com o nosso time de insumos, existe uma perspectiva assim dos preços darem uma arrefecida no mercado global. Então a gente enxerga que a oferta ela vai continuar e a demanda ela tende a diminuir um pouco, principalmente no próximo trimestre. E aí, com o caso do cloreto, vai haver um arrefecimento também menor do que talvez ocorra no mercado de nitrogenados, né? Mas, de qualquer jeito, querendo ou não, a gente não consegue desatrelar ao dólar, porque boa parte dos insumos acabam sendo importados, né, Fábio? Então, não adianta nada os preços dos fertilizantes no mercado internacional cair e o dólar, enfim, saltar e superar R$6, né? Acaba compensando um pouco. Então, é um pouco até, inclusive, do que a gente presenciou em 2020, que a relação de troca ela ficou super favorável, mas é porque o preço do café, ok, deu uma recuperada, só que os preços dos fertilizantes no mercado global eles estavam atingindo os menores patamares da história. Então, mesmo com a alta do dólar que a gente viu ao longo de 2020, os preços ainda ficaram atrativos dos adubos, né? Então, depende muito do câmbio, eu diria, né? Depende muito desse movimento do câmbio aí para praticamente tudo, né? A gente pode observar que esses preços de insumos, a tendência é atrelar muito ao câmbio e ao petróleo também, né? Então a gente pode ter uma correlação muito importante atrelada ao petróleo. A gente viu o ano passado, como o Xará falou aí agora há pouco,
a respeito do ano passado ter sido muito bom, em alguns momentos que o dólar já estava muito caro, a gente pode atrelar isso também, porque teve uma retração muito significativa no preço do petróleo. Então, isso aí acabou ajudando um pouco esses insumos a virem para patamares mais baixos. Agora, em abril mesmo, né, Guilherme? Que a gente viu o preço indo negativo em abril. Exatamente, em abril mesmo. Então, assim, a gente viu o mercado um pouco mais pressionado nesse sentido. Agora, sim, o produtor tem que ficar muito atento a essas bases de trocas, né? O barter, como está a evolução das trocas. O que eu tenho visto com os nossos clientes aqui é que não está andando muito ainda, está bem parado, bem travado ainda essa parte. Eu acho que talvez até por uma expectativa de preços mais baixos no futuro, por isso que as trocas ainda não avançaram de forma mais constante. Bom demais, obrigado aí pelas contribuições. Tem 1 milhão de perguntas aqui, Larissa, mas também tem 1 milhão de perguntas do pessoal aí, acho que vale a pena a gente te ler aí algumas aí para valorizar a participação de todos, né? Pode deixar, vou começar vendo algumas aqui. Tem uma aqui do Thiago, e aí eu vou fazer, e aí os dois Guilhermes falam, né? Que é para os Guilhermes. Falou o seguinte: o que podemos esperar do dólar? Qual a expectativa para o segundo semestre? Se puderem falar um pouquinho de inflação também. Xará, isso daí é difícil, hein? Vale um bi, não vale? Foi tudo. Já não é pergunta de 1 milhão, mas não é de 1 bilhão, né? Quer começar? Não, vou tentar. Vou tentar. Então, bom, assim, com relação ao dólar, o mercado está muito volátil, né? A gente está vendo aí o dólar index, né? A cesta de moedas aí se desvaloriza, o dólar se valorizando muito perante as outras moedas. A gente está vendo não só a correlação real, mas a real um pouco mais disparada devido aos problemas políticos que a gente tem no Brasil, que não são poucos. Mas a gente vê a correlação entre as moedas dos países produtores estarem bem desvalorizadas, né, na verdade. Então, assim, a perspectiva que isso continue, é tudo uma questão de observar como que vai se comportar o mercado americano. A gente tem aí muita coisa acontecendo, que o dinheiro está voltando para os Estados Unidos. A gente tem que pensar que, estava lendo uns dados de ontem, o número de mortes pela Covid, as fatalidades pela Covid nos Estados Unidos estavam em 500 pessoas. Então, assim, teve uma redução muito significativa e o dinheiro, enquanto a Europa não consegue andar, a Europa não consegue evoluir com relação à vacinação, à contaminação, então, e a Ásia agora com problemas também, como o Gui acabou de mostrar agora há pouco, a gente vê que o dinheiro está voltando para os Estados Unidos. Então, essa correlação ainda de dólar caro, ela pode se permanecer por algum determinado momento. Agora, a gente tem que observar também como que vai se comportar a questão desse novo governo, né? Que é um governo mais de injetar dinheiro na economia e esse dinheiro acaba indo para países que têm uma taxa de juros um pouco mais valorizada, ou seja, pode vir muito dinheiro para o Brasil daqui para frente, depende muito do que vai acontecer com relação à inflação, à taxa de juros brasileira, a tendência é que isso continue aumentando para conter um pouco a inflação, e isso aí atrai um pouco mais de dinheiro aqui para o Brasil. Então, assim, alguns pontos de vista que a gente pode estar observando que o dólar pode se manter um pouco mais nesses níveis, até um pouquinho melhor, mas em contrapartida, se o juro começar a aumentar muito aqui e lá ficar agarrado, a gente pode ter aqui uma evolução de entrada de fluxo de dinheiro aqui para o Brasil. Não, tentei um pouco. Até complementando, foi bem bacana a colocação, Gui, porque realmente, né, se a gente for analisar os países produtores de café, e aí vamos colocar até os emergentes no mesmo balaio ali também, né, que a gente vai ver que todo mundo perdeu valor das moedas dos emergentes ao longo dos últimos meses, né? E aí um fato curioso, né, que, enfim, parece que o mundo aprendeu a conviver um pouco nesse cenário de pandemia, aos poucos
as moedas dos produtores, países produtores, os emergentes até recuperaram um pouco mais de valor, mas o Brasil, se você for ver, perdeu um pouco mais, né? E até a gente estava discutindo aí com o nosso time de economia, que até o governo brasileiro, ele deu essa sinalização, né, aumentando a Selic em 0,75 pontos, né, exatamente no intuito aí de tentar segurar um pouco essa alta aí, essa animosidade aí do câmbio. No entanto, a gente pode ver que durou 2, 3 dias, logo depois desgarrou de novo, né? Então, é algo que a gente vem observando e analisa com México, analisa com Colômbia, a situação na Turquia, porque eles têm uma interferência muito grande no Banco Central, você vê que lá também não está confortável a situação do câmbio deles. A Argentina acho que dispensa comentários também do jeito que está sendo guiado lá, mas países emergentes com controle, uma certa autonomia ali nas decisões econômicas, vocês podem observar que eles conseguiram recuperar um certo valor. E aqui no Brasil, embora a gente tenha todo esse potencial, etc., a gente subiu a taxa de juros até acima do que o mercado estava esperando, não deu muito certo. E aí, no final, a gente volta exatamente para as questões do quê? Fiscais. A gente está vendo aí que a gente acha fundamental essa questão do auxílio emergencial. Teve ano passado, conseguiu segurar um pouco essa questão do PIB. Esse ano, de novo, a partir de abril, a gente vai ter uma nova sequência, mas alguém tem que pagar essa conta, né? E aí, quando os investidores estrangeiros, o empresariado olha para a nossa relação dívida-PIB, que hoje está em 90%, vai beirar 90%, existe uma expectativa que vai bater 95%, eles, querendo ou não, acabam ficando muito preocupados na hora de fazer algum investimento de longo prazo, né? Como que eu vou investir dinheiro num país que está com 95% de dívida, né, atrelado ao PIB? Então, no final, isso acaba gerando uma preocupação e qualquer política que a gente tente fazer, aumentando os juros, etc., ele acaba sendo meio um voo de galinha, né? Ele dá uma segurada, depois ele volta, né? Então, no final, o mercado como um todo, ele espera bastante essas questões das reformas estruturais se desenvolverem. E aí um pouco até do que o Gui falou, né? Como que ele vai progredir ao longo do ano? Vai ter, não vai ter? Enfim, a gente está vendo aí que está um pouco enrolada essa situação. Então, hoje a gente até tem dentro do banco uma visão otimista, né, que ao longo de 2021 algumas reformas elas tendem a progredir e que o final do ano a gente vai estar melhor do que está agora, né, e até colocando pandemia, situação econômica e reformas, né, mas no final tudo fica meio incerto quando a gente está lidando com forças que são maiores que a gente, né. Então, hoje a gente tem até um cenário ali de certo otimismo, né, com o câmbio fechando em 5,35 esse ano, porém, ele fica muito atrelado sempre a essas questões de reformas, né? Obrigada. Fabinho, tem alguma consideração antes de a gente ir para a próxima pergunta? Posso fazer uma? Claro! Mais uma pergunta para os dois, né? Pensando agora, olhando um pouco mais um médio e longo prazo, pensando na realidade da cafeicultura, como que vocês estão avaliando a questão, né, de produção mesmo do Brasil, relacionando isso à renovação de lavouras, né, manejos mais eficientes, um aumento de produtividade mesmo, e o consumo, isso, vamos pensar aí numa janela de talvez 10 anos, o que vocês têm de monitoramento, de análise sobre esse prazo aí para a realidade do café no Brasil? Só vez de começar. Não, bacana. Não, com relação à produção, né, Fábio, eu acho que se a gente for pegar os países produtores, e até o Gui mostrou aqui um pouco dessa questão de produtividade, etc., também nos gráficos deles, a gente vai observar que nos últimos anos, né, lógico, a Colômbia ela teve aquela questão da renovação, né, do parque cafeiro deles, muito em virtude da questão da ferrugem, enfim, a América Central como um todo também, eles tiveram uma grande queda e depois voltaram a produzir, mas se a gente for anular esses fatores de renovação, né, praticamente a gente pode falar que Vietnã e Brasil que estão guiando aí o aumento de produção no mundo, né, e Brasil dispensa comentários, o nível de tecnologia que a gente aplica aqui nos
nossos cafezais, né? Então, existe sim uma perspectiva de um aumento de produção, e quem vai guiar provavelmente esses aumentos um pouco mais acentuados realmente é Brasil e Vietnã, né? Que tem custos de produção eficientes, conseguem ter altas produtividades na mesma área, né? Até faço uma brincadeira quando eu faço reuniões com alguns clientes nossos, que eu comecei mais ou menos a trabalhar com café em 2010, né? Naquela época a gente sempre falava mais ou menos 2 milhões de hectares, né? Hoje em dia a gente tem os mesmos 2 milhões de hectares, só que está produzindo mais de 60 milhões de sacas, né? Então o pulo que a gente consegue dar e somente investindo em tecnologia de variedades mais produtivas, espaçamentos mais adensados, enfim, isso tudo tende a gerar muito valor. E eu acho que no final vai acabar ficando entre esses dois países mesmos, né? E aí do lado do consumo, eu acho que um ponto super positivo do mercado de café, embora a gente tenha um sentido bastante, falando globalmente, né, com o fechamento de cafeterias, etc., é que a gente tem uma recuperação gradual. A gente viu que o consumidor ele conseguiu se reinventar nesse tempo de pandemia, né? Não conseguiu ir lá consumir o café na cafeteria, consumir o café especial nessas lojas mais especiais, mais sofisticadas. Ele começou a trazer essa tendência para dentro do lar, né? O nosso time nos Estados Unidos, ele até tem uma análise bem bacana, né? Que em 2020, como que era a venda de café, e a categoria, o segmento que mais se destacou ao longo de 2020, vamos colocar pós-pandemia, foi o café em grão. E aí ele até fala, pô, mas café em grão, que diferente, é mais difícil, precisa de equipamento, mas exatamente o mercado consumidor maduro, trazendo a experiência que ele não tinha mais fora do lar para dentro do lar, né? Se eu não me engano, o consumo cresceu de café em grão mais de 30%, né, ano contra ano. Então, foi algo que o consumidor americano, por exemplo, ele conseguiu fazer essa mudança. E eu acho que é adaptabilidade no final. O consumo o mercado de café, o setor de café sempre vai se reinventando. Foi com as cápsulas, agora a Nespresso parece que lançou uma cápsula aí que enche uma caneca, né? Agora que está para vir para o Brasil também. Então, o mercado de café, diferentemente de outros setores de bens de consumo, vamos colocar assim, até comparando com o mercado de suco de laranja, por exemplo, é um mercado que investe, reinveste, e por isso a gente espera aí um crescimento bem sólido nos próximos anos, né? 2%, 3% ao ano. Bom, complementando um pouco o que o Xará falou, o que a gente tem que observar com relação à produção são os dois polos mesmo, Brasil e Vietnã, aí são os grandes produtores. Agora, a perspectiva assim, de evolução de produção, ela vai muito para a tecnologia mesmo, né? De fato, ela vai para aumento de produção em áreas já existentes. Esse ano, por exemplo, a gente pode olhar para a questão de aumento de áreas de produção muito pequena. Eu acredito que a gente não vai ter uma evolução muito grande na produção de café no Brasil. Eu acho que principalmente pela evolução dos preços das outras commodities agrícolas. A conta não fecha hoje para o produtor ele começar um plantio agora de café para daqui 2 anos ele colher e fazer conta contra soja a R$160 e milho a R$100. Então, assim, a conta não fecha. Então, áreas que são cultiváveis de grãos, elas não estão migrando para café. Áreas de gado também, elas não estão migrando para café. Então, assim, a gente não vai ter uma evolução de áreas novas plantadas no Brasil. Acredito eu que não. E a gente pode até ver também uma diminuição na renovação. Áreas que são renováveis de café, que teriam que entrar para uma renovação agora, e a lavoura tem o produtor, na verdade, ele tem um suporte para produzir grãos. Nesse primeiro momento agora, que a gente está vendo os preços aí de grãos evoluírem tanto, dificilmente arranca e planta grãos. Dificilmente ele vai arrancar e vai plantar café de novo, entendeu? Nesse momento. Então, assim, a gente pode não ter uma evolução na produção. E consumo, como o Xará falou, é uma evolução constante, lenta, constante, mas o consumidor de café ele vai se renovando, ele traz tecnologia nova. A gente voltou um pouco, né? Vamos falar assim, voltou a tomar café em casa, retrocedeu um pouco isso aí, mas a gente fala, brinco muito aqui com os nossos clientes.
o maior consumidor do mundo voltou a tomar café, o ralo da pia voltou a tomar café. Então a gente tem que ir olhando essa evolução e agora como que ele vai voltar o consumo fora de casa. Será que ele o acordar cedo, o despertar da manhã e tomar um café em casa é tão prazeroso quanto levantar cedo sem tomar um café e tomar o café na cafeteria? Ou ele vai continuar tomando aquele café em casa, desperdiçando muita coisa no ralo e tomar o café da cafeteria? Vai na cafeteria, então, né? assim, depende muito de como que vai se comportar esse movimento aí. Falando assim, de forma bem simples aí, como que a gente pode estar olhando esse mercado. Certo, muito obrigada. Complementar alguma coisa, Fabinho, antes da pergunta? A gente tem uma Excelentes pergunta... respostas. A gente tem uma pergunta aqui do Wesley, ele fala o seguinte: com relação às incertezas na demanda, tivemos visto alguns movimentos no mercado de café, relativo ao comportamento do produtor de não proceder com a entrega de sacas futuras. Existem casos de trava de R$ 550 e o produtor não pretende proceder com a entrega e cumprir o contrato. As trades têm demonstrado uma certa preocupação com esse movimento. Podemos considerar essa situação como uma variável que geraria uma incerteza no mercado? Uma boa pergunta. Assim, é muito difícil falar a linguagem que o produtor quer ouvir. Na verdade, muitas das vezes a gente, em contato com produtores, aparentemente eles torcem para errar. O que seria torcer para errar? Eles torcem para vender o café e o café cair. Na verdade, o produtor ele tem que pôr na cabeça que se ele vender uma safra dele a 550, ele tem que torcer para o café ir a 1.000, para ele vender mais. E não é não entregar aquele porque o café foi a 550. Então, assim, muitas das vezes a gente vê isso acontecer de fato, mas de um pensamento errôneo. A gente não pode sempre torcer para acertar a máxima do mercado. Isso é improvável. O que a gente tem que ter de evolução na cabeça é: bom, eu vendia 550 por quê? Isso cobria meu custo de produção? Ponto. A gente tem que entender, bom, isso aqui me dava uma rentabilidade X, cobria meu custo de produção em X, e resumir o assunto, vamos torcer para o mercado ir para 800, para R$1.000, estou falando a língua do produtor, né? Vamos torcer para o mercado ir 800 a R$1.000 para a gente poder conseguir vender mais. A ideia não é sempre acertar a máxima do mercado e deixar e falar, gente, acertei a máxima do mercado, mas isso não é uma coisa construtiva, isso não tem evolução nesse sentido, entendeu? A gente tem que torcer para a gente vender e errar toda vez. Eu vendi, errei, vou vender mais caro depois. O produtor é um cara que está sempre comprado, ele sempre tem produção na mão, então ele tem sempre que torcer para o mercado, toda vez que ele vender um futuro, ele errar e vender mais caro a próxima. A gente não pode ter essa ideia, essa ideologia de que eu quero vender a máxima, o mercado subiu um pouco mais acima do meu preço, eu não vou entregar. Isso aí, de fato, atrapalha muito a questão total do mercado inteiro. Vou dar um exemplo, assim, tentar um pouquinho, acho que eu fui um pouco mais pesado com as pontuações, mas eu vou tentar dizer uma coisa aqui que acho que os produtores, muitas das vezes, eles acham que o exportador ele quer comprar sempre café mais barato para ele vender mais caro. Na verdade, não é essa a conta que o exportador trabalha. O exportador ele compra o café, ao momento que ele compra esse café do produtor, ele está vendendo esse café já no mesmo momento na bolsa. Se ele não tem a venda já direto para o exportador, ele está vendendo na bolsa. Se o mercado subir, ele está tendo que aportar margens e margens e margens para poder cobrir essas posições. Então, muitas das vezes o produtor acha que o exportador está comprando o café barato para ele vender mais caro. Na verdade, no mesmo momento que ele está comprando o café, ele já está vendendo. Então, assim, ele prefere, o exportador, ele prefere muito, muito mais comprar o café nas máximas históricas do que comprar o café nas mínimas. Não faz sentido para o exportador comprar café a R$400. Ele não vai ganhar se o mercado for 800. Ele tá bancando aquele ajuste até os 800. Ele já vendeu o café. Ele só comprou do produtor porque ele tem a venda feita. Então ele não está lá, eu vou comprar barato para vender caro. Muito produtor acha isso. Acha que o produtor que o exportador está comprando barato para vender caro. Na verdade, ele está comprando e já está vendendo. Ele está pondo a margem dele na exportação, do jeito que ele tem que fazer lá
nas peneiras, né? Abrir peneira, enfim. Ele tá pondo a sua margem de lucro mínima ali para ele poder fazer o negócio e não comprando para esperar o mercado subir. Ele está comprando mais barato porque ele acha que vai subir. Na verdade, não. O exportador sempre quer comprar o café mais caro, pagar o melhor para o produtor e ele não ter que ficar mandando ajuste para a bolsa até o recebimento do café. Então, assim, não faz muito sentido a gente pensar em um produtor não entregar o café. Eu acho que é ruim para ele acaba tendo momentos que o mercado vai estar melhor e ele não vai ter oportunidade de poder vender futuro porque ele não entregou naquele momento que o mercado estava mais baixo. Então, a gente tem que tentar mudar essa política de pensamento do produtor de que ele sempre tem que vender o mais caro. Na verdade, ele tem que vender um preço que é bom para ele. Ele tem que estar na ponta do lápis o custo de produção dele. Se ele está na ponta do lápis o custo de produção dele, ele tem que saber, eu quero 30% de lucro, eu quero 40%, eu quero 100%, eu quero 200%. Vende naqueles níveis. Não pode ficar nisso. Eu vendi a 550, para mim agora está muito ruim. Mas não estava bom? Não faz sentido não entregar. Tá. Acho que é excelente essa pontuação, Xará, porque no final a gente faz uma brincadeira aí, não só com os produtores de café, mas com qualquer produtor, né? Seja grão, não sei o quê, que muitas vezes não basta só acertar a mosca, o produtor quer acertar no olho da mosca, né? Então, 3 semanas atrás, mais ou menos, o preço do café está 800. Estava 800, ou beirando R$800, né? Eu aposto que teve muito produtor que esperou, agora vai para 850, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. O produtor, lógico, tem que ter essa questão do custo de produção muito bem determinado e, assim, fazer as negociações, seja 700, seja 720, 750, seja que nem a gente viu no passado a 600, o custo de produção é o que tem que determinar o preço de venda dele. E, paralelo a isso, também, eu acho que tem essa questão também dele parcelar as vendas, né, para ele conseguir fazer uma média ali razoável ao longo do ano. Eu sei que é complicado, é difícil, todo mundo sempre quer pegar o melhor preço, mas café como uma cultura semi-perene, né, praticamente perene, o produtor ele deveria prezar mais pela sustentabilidade do negócio, né, sempre pensar nas safras seguintes. Falando um pouco sobre essa preocupação aí de produtor não entregar café, e isso pode alterar o mercado, assim, pensar que se for algo generalizado, é lógico que vai causar preocupação, mas pensando no futuro, eu acho que os exportadores, as traders, eles estão procurando fornecedores de longo prazo, e você só faz relação de longo prazo com quem você confia. Se o produtor de café negociou a saca dele a R$1.000, ele vai querer esses R$1.000 no dia de entregar o café dele. E o inverso também eu acho que é razoável. Se o preço, por um acaso, cair, ele, enfim, tiver negócios passados, eu acho que o produtor também tem que entregar R$500, R$600 por uma questão de princípio e questão de parceria, né? Porque lá na frente vocês vão ver cada vez mais que a diferenciação das relações, as diferenciações das negociações, elas vão estar nessas parcerias. Então, eu acho que é um ponto bem importante que eu acho que o cafeicultor ele tem que estar bem ciente desse aspecto, né? Então, falando, só resumindo, curto prazo eu não enxergo, porque eu não acredito que vai ser um negócio tão assim generalizado, né? Então, sempre tem que acompanhar, etc. Mas, assim, seria um tiro no pé pensando no longo prazo. Certo, obrigada. E até complementando, né, a fala do Guilherme, a importância de ter o custo de produção bem especificado, né, nesses momentos. Alguma consideração, Fábio, antes da próxima pergunta aqui? Que é isso mesmo, Larissa, e o Guilherme Ferreira, ele tocou nesse ponto, né, da margem, né? Eu acho que cada vez mais nós temos que buscar analisar o nosso negócio olhando para a margem, né, e não somente para um indicador que é o preço de venda, né, que é o faturamento, né? Porque o preço de venda, ele sai de 500, vai a 800, eu estou perdendo 300 da minha venda, né? Mas se eu olhar para a minha margem, eu estou ganhando, né? Eu estou ganhando dinheiro com uma margem X, né? Nós temos que começar a ter referência dessas margens para o produtor ter mais tranquilidade para fazer seus negócios aí e enxergar o ganho que ele está tendo ali naquela margem. Isso aí. A gente tem mais uma pergunta aqui do Diego, o seguinte, o que vocês acham de um aumento da produção do Vietnã? Tem potencial? É competitivo com o Brasil em termos de tecnologia?
Pode começar, cara. Olha, assim, eu nunca tive a oportunidade de ir no Vietnã e ver com os meus próprios olhos, né? Então, o que a gente vê é sempre de relatório, enfim, de fotos, etc. E o que a gente vem vendo, né? E aí, falando em estatística, é que o Vietnã ele vem progredindo ano após ano aí, em termos de produtividade e sendo um player cada vez mais importante aí no mercado global de exportações de café, né? Então, produz 30 milhões de sacas, vamos arredondar, consome pouco, né? E o Guilherme até colocou, pô, uma população daquele tamanho não consumia um pouco mais de 1 milhão. Então, é um mercado ali que realmente ele acaba impactando aí quando a gente analisa a oferta global. De início, algo que favorece muito para a gente, né, como produtor de café arábica, é que geralmente o café que é produzido no Vietnã ele vai para a Europa para virar solúvel, ou fica ali mesmo na Ásia para virar mercado de solúvel, o que abre um espaço aqui para a gente que produz Conilon também, mas é um grande produtor de arábica, para essa questão da diferenciação e de qualidade. Mas no final, quando a gente analisa o balanço global de café, meio que não importa se é arábica ou Conilon, né? A gente coloca tudo no mesmo balaio, porque aí o consumo vai bater com o consumo, e realmente isso, querendo ou não, impacta no consumo de café, nos preços de café. Ano passado a gente viu que eles tiveram uma excelente colheita, e isso acabou pressionando sim os preços. Então a gente teve Brasil colhendo bem, Vietnã colhendo bem, e a gente viu que os preços ficaram pressionados até o momento que ficou sinalizado que Vietnã ia colher menos esse ano e o Brasil também ia ter essa questão da safra, né? Então, realmente, quando a gente fala de Vietnã e Brasil, né, acaba, assim, impactando no consumo. Mas pensando, assim, nos destinos que são colocados, né, a gente viu agora a dor de cabeça que alguns importadores da Europa tiveram com aquele navio que entupiu lá o canal de Suez, né? Então, realmente, teve um impacto porque é o principal acesso ali da Ásia, Vietnã, para a Europa. E realmente, o que teve que acontecer no final das contas, né? Ou o pessoal contornava da África, ou se não, tinha que pegar café do Brasil, que é o segundo maior produtor de Conilon. Então, essas dinâmicas específicas de café solúvel, café Conilon, eles acabam, querendo ou não, favorecendo o Brasil, que tem essa facilidade de flexibilizar as duas produções, mas no final, um aumento expressivo do Vietnã sempre vai acabar impactando o mercado, sim. Eu complementando um pouco, o nosso time que atende a Ásia, fica em Singapura, o que eles falam para nós assim, o aumento da produção do Vietnã, ele pode acontecer, mas em função de tecnologia de produção. Áreas cultiváveis de café já não tem muito mais o que crescer. A expansão lá é um pouco menor nesse sentido. Tanto é que a gente viu aí 3 anos recordes, batendo de safra recordes, a gente tem que ter uma renovação, né? A gente tem que ter uma bienalidade, não existe bienalidade no Conilon tão forte quanto é no Arábica, mas ele tem um time para ele ter uma renovação. Então essas quebras de produtividade que a gente está vendo agora do Vietnã, que a gente viu agora do Vietnã, impacta muito com relação a esses anos recordes de safra e das áreas já plantadas. Então, ou seja, começou a chegar no limite. Então, a gente começa a ter uma renovação na tecnologia, no manejo, no distanciamento de plantio, enfim, para poder ter uma evolução maior na produção do Vietnã. Muito obrigada, pessoal. A gente tem uma outra aqui, do Murilo Chagas. É o seguinte: vocês hoje endossam o parecer da Conab com previsão de safra de 56 milhões de sacas, sendo que em 2021 será um ano de baixa produção e, em cima disso, a quebra de mais 20, 30%, de 20 a 30% de quebra pelas condições climáticas, ou seja, quebra da quebra. Pois dentro desse racional, a produção do Brasil seria de 40 milhões de sacas. É uma boa pergunta. Sim, se a gente for observar os nossos números, bom, da Stonex, que a gente viu aí no campo, a gente está falando em 51 milhões de sacas, né? 51, 52 milhões de sacas foi o último que a gente fez agora em janeiro. Já é uma quebra considerável comparado com os supostos 70 milhões de sacas aí que a gente tem de produção do ano de 2020.
Uma quebra significativa no Arábica, sim, em função dessa seca, não só a seca, principalmente pela produção muito grande do ano de 2020, né? Então, a bianualidade no Arábica é natural, ela acontece, e aí a gente, além disso, teve esse problema com seca em algumas áreas que impactaram com um pouco mais forte, principalmente Cerrado, sul de Minas, a gente viu algumas áreas, sul de Minas é muito grande, mas boa parte do sul de Minas ali com problemas de seca, e a gente viu muita renovação também acontecer no sul de Minas em áreas que não seriam renováveis esse ano. Mas devido à seca, a gente viu que essas áreas, o pessoal antecipou um pouco a renovação dessas áreas. Então isso aí vai impactar um pouco na questão de volumes para o próximo ano. Sem contar a Morgiana, né, que sofreu muito, a gente deve ter visto muitos vídeos por aí mostrando a Morgiana que secando, morrendo no café. Então, assim, sem contar a Morgiana que já viria com a quebra já bem considerável. Então, assim, eu acho que o número pode ser daí para baixo. Eu não acredito que esse número seja um número daí para cima, vamos dizer, falar em 60 milhões. Eu acho muito pouco provável chegar nesses números. Eu acho que o nível é de entre 51, 52, 53 aí. Acho que pode ser um número mais considerável ao nosso ponto de vista. Nós vamos voltar a rodar agora. Nesse próximo mês a gente começa a rodar tudo de novo para ver como que tá. Mas aparentemente é isso. Não, eu acho que realmente o Guilherme ele já colocou todos os fatores do porquê que está todo mundo acreditando numa grande quebra, né? Eu acho que talvez a única diferença que exista aí entre a Conab e eu acho que outros players do mercado está relacionado com a produção, aí, com a quantidade, o volume do café Conilon, onde eles trabalham ali com um número bem menor do que outros players que pelo menos eu acompanho mais de perto, né? Tá todo mundo no Conilon um pouco mais otimista. Eu acho que tem fundamento esse otimismo todo. Eu acho que, apesar de ter chovido menos, o 2020 é um pouco dessa questão também da bienalidade, né? A gente produziu muito em 2019, 2020 o café Conilon acabou sentindo, e esse ano teria um potencial produtivo maior, que só não vai se confirmar por conta dessa questão climática, que impactou menos o Espírito Santo, mas impactou. E aí, com relação ao Arábica, eu acho que até coloquei muito esse range, porque além desses fatores, né, que o Guilherme até elucidou, clima, como atrasou a chuva, o pessoal já ficou podando o café, esqueletando o café até novembro, dezembro, né, já não ia produzir muito. Atrasou a chuva, vamos esqueletar e preparar o terreno aí para o próximo ano. E paralelo a isso também tem a questão do rendimento, que a gente ainda não conseguiu capturar ao certo, porque em janeiro a gente teve chuvas abaixo da média aí nas regiões produtoras de Arábica, fevereiro deu uma bela recuperada pelo que a gente observou, mas março de novo foi um pouco abaixo da média, né? Então essa questão do rendimento, né, do enchimento do grão, eu acho que é um fator que ainda não está 100% contabilizado. E eu concordo que, assim, eu acho que está todo mundo trabalhando de um teto e que talvez pode diminuir um pouco mais, né? Então, para onde você olha, né? Todo o mercado hoje, para os números de Arábica, trabalha ali em torno de 32 até os 37, que, de uma outra consultoria que eu vi, que eu não vou mencionar, mas enfim, fica dentro desse range que significa uma quebra gigante, frente aos quase 50 milhões. Né? Então, eu acho que hoje é dali para baixo e realmente, talvez... a turma, o pessoal possa revisar até um pouquinho mais para baixo, pensando nessa questão da renda. Sim. É uma questão muito complexa de olhar agora, e o que o Gui falou agora há pouco também, que a gente vale observar, essa questão dessa falta de chuva nesses períodos para enchimento de grão, a gente já viu isso acontecer no passado. Você conversava com o produtor falava assim, nossa, mas o grão tá bonito, eu não vi problema de seca, a gente não teve um problema de seca. E no final das contas o grão tá muito cascudo e o rendimento ser menor. Né? E além disso, a gente tem um problema que é o crescimento vegetativo para a próxima safra, que é nesse momento de enchimento de grão e que o crescimento vegetativo também acompanha para as chuvas de agora. Então, se a gente não tiver uma evolução nos índices pluviométricos daqui para frente, nós podemos ter uma quebra de safra devido à falta de crescimento vegetativo para a próxima safra. Mas eu já estou falando de uma coisa muito mais para o próximo ano, está muito cedo para falar qualquer coisa nesse sentido, não vem ao caso aqui.
Ô, Larissa, já fecha a agenda dos dois aí para uma conversa daqui a alguns meses aí. Para conversar novamente, né? Pessoal, para a gente não delongar muito, a gente juntou algumas perguntas que tinha, outras nós não vamos conseguir fazer, né? Porque já são 8h20. Eu queria agradecer mais uma vez a participação dos dois Guilhermes, né? Guilherme Moria e Guilherme Ferreira. Muito obrigado por vir conversar com a gente aqui. Vamos marcar essa agenda aí para daqui uns meses, né, Fabinho? Para a gente ter essa conversa novamente, porque isso tudo é influenciado por vários fatores mesmo, e a gente sempre tem que estar buscar atualizar. E aí, antes de fechar e agradecer vocês muito mesmo por aceitar participar aqui com a gente, eu queria deixar à vontade para vocês deixarem alguma mensagem para o produtor, para alguma mensagem que vocês queiram deixar aí antes de fechar, e Fabinho também pode ficar à vontade. Bom, eu vou começar e daí eu deixo, daí depois você termina aqui. Mas brincadeiras à parte, primeiro agradecer demais o convite da Reagro aí, Larissa liderando aí o convite para a gente aqui do Rabobank. É sempre bacana a gente ter esses fóruns de debate, esses fóruns de discussões para estar exatamente deixando o mercado, dando simetria ao mercado, né? A gente sabe que essa questão da simetria de informação para o produtor, para outros stakeholders do mercado, ele é um problema, e sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente fica muito feliz, muito grato de conseguir, enfim, compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, né? Então, agradecer. E para fechar aqui o nosso bate-papo, somente colocar para o produtor, de novo, né, não querer acertar o olho da mosca, né, acertar a mosca e garantir a venda satisfatória do seu café, ter muito bem anotado, né, na ponta do lápis quais que são seus custos. Café é uma cultura de semi-perene, perene, então é muito importante para o produtor manter essa sustentabilidade dos negócios, pensando no longo prazo. E também, por final, também somente para o produtor ficar muito atento, porque esse cenário de volatilidade, câmbio, insumos, etc., são variáveis ali e volatilidades muito grandes que provavelmente a gente vai ver aí por um bom tempo ainda, né? Então, você ter essa parte de gestão muito bem administrada, os custos muito bem levantados, podem facilitar bastante na tomada de decisão. Então, só quero compartilhar um pouco essa visão aí com todos e agradecer novamente o convite, gente. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Obrigado, pessoal. Agradecer o convite aí, acho que foi muito bom. Eu já tinha visto o Gui fazer algumas palestras aí, eu gostei muito já das palestras dele. Agradeço aí o convite, estamos aqui à disposição. E é isso que o Gui falou, ficar de olho, o produtor tem que ficar muito atento ao seu custo de produção e enxergar as oportunidades do mercado, não querendo visualizar acertar a máxima do mercado. Isso aí é praticamente impossível de acontecer. A gente já viu pode acertar? Pode, mas assim, pense muito qual que é a rentabilidade que eu quero ter dentro da minha lavoura, quanto que eu quero ter de remuneração por cada saca de café colhida. E focar na questão de deixar isso já pré-determinado na gestão de risco, na gestão de operação, e focar no que o produtor sabe mais fazer, que é produzir café. Focar na qualidade, focar no aumento de produção dentro das suas áreas, dentro das suas limitações, e deixar aquela parte de especulativa que a gente fala na cabeça do produtor de lado. E foque muito na sua produção e foque bastante na questão de saber o seu custo na ponta do lápis. Isso aí, obrigado, pessoal. Obrigado a Reagro, obrigado, Larissa, obrigado, Fábio, obrigado, Gui, aí, por tudo. Acho que foi muito bom e conte com a gente sempre aí, o que precisarem, estamos à disposição. As perguntas que não foram respondidas aí, a gente depois pode responder por e-mail, fique à vontade para mandar para a gente, está à disposição. Tá, joia, Guilherme. Muito obrigado, Fabinho, com você. Larissa, só agradecer os dois Guilhermes aí, acho que foi brilhante a participação de vocês, os conteúdos, o bate-papo. Muito obrigado e espero realmente que a gente deixe essa data marcada mesmo para em breve a gente voltar a conversar mais, que eu acredito que isso traz um benefício, né? Traz uma contribuição aí para toda a cadeia muito importante. Muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês aí. E obrigado, Fabinho, também pela sua participação especial aí.
E, pessoal, bom descanso a todos. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigada e até mais. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.